Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra falar sobre 3 filmes que a gente assistiu e que a gente acha que eles são imperdíveis, vocês deveriam assistir também, e a gente vai explicar o porquê que a gente acha isso. Então, o primeiro filme que a gente quer falar é sobre o Pobres Criaturas. Ele foi produzido pela Emma Stone e ela é a atriz principal do filme. E foi dirigido pelo Yorgos Lanthimos. Ele que fez Lagosta e fez A Favorita, inclusive trabalhando com ela anteriormente. A história do filme é bastante inspirada na história do Frankenstein. Ele é mais estilo steampunk. É a história de um cientista que traz uma mulher novamente à vida, né? O filme ele conta, além da Emma Stone no elenco fazendo o papel principal, ele conta com William Dafoe fazendo o papel do cientista, com Mark Ruffalo e com o Rami Youssef. E ele é escrito pelo Tony McNamara e é baseado num livro do Alasdair Gray. É bem sensacional, tem um elenco muito bom. A arte dele é toda mais de um jeito mais steampunk, assim, inspirado, né? Eu achei sensacional, assim. Eu sempre. Uma das coisas que eu mais presto atenção quando assisto o filme é, tipo, sobre, né, toda a arte que é criada e tudo. E outra coisa super interessante que, né, obviamente depois vocês vão assistir e vão entender o porquê, mas a Emma Stone teve que interpretar essa Bella Baxter, né, que era uma mulher que ela não tinha vergonha de nada. Então, essa é a parte que eu achei que foi a mais interessante do filme inteiro, entendeu? Como é que nós mulheres viveríamos numa sociedade se a gente não tivesse nem aí pra nada? Tipo assim, a gente não tem vergonha de ser do jeito que a gente é, de nada, a gente não ter esse tipo de limite que a gente vive, assim, impondo pra gente mesma como mulher o tempo todo. É, mas assim, não vou falar aqui porque a gente tá tentando fazer um vídeo sem spoilers, né? Mas eu achei Tentando. essa. É, a gente tá. E eu achei essa parte mais sensacional, assim, todo esse universo que foi criado pra essa personagem. Eu acho que é imperdível por causa disso, sabe? Tanto pros homens quanto pras mulheres. O que eu gostei bastante do filme é que ele tem muitos efeitos práticos, assim, de cenário. Ele lembra um pouco o expressionismo alemão. Ele tem uma construção meio. Os cenários são fantásticos, é tudo muito fantástico. O filme já te joga nesse universo fantástico logo de início. E tudo a partir dali, não importa o quão irreal possa parecer, ou o quão absurdo alguma coisa possa parecer, o filme ele trata com uma certa normalidade, porque a gente já foi jogado dentro desse universo fantástico. E outro filme da nossa lista aqui é o Duna, parte 2, que é um filme que particularmente eu gosto muito. E para quem não sabe nada sobre Duna, Duna basicamente é uma série de livros que conta a história num futuro muito distante para frente, onde existe um planeta, Duna, e esse planeta ele é explorado economicamente. Basicamente é isso. Isso para não dar spoiler nenhum, né, do que acontece de fato na história. E o livro, principalmente, mais do que os filmes, ele explora bastante essa relação de poder política que existe entre vários grupos diferentes, cada um com interesses diferentes numa mercadoria que é gerada nesse planeta, que é o planeta Duna, vamos dizer assim, que é o planeta Arrakis. Por causa dessa disputa política, existe a trama, então, do filme, que não vou entrar em detalhes para não estragar a surpresa ou para não dar muito spoiler, mas basicamente por causa dessa exploração política acontece uma história do escolhido, de um Messias, uma história que a gente já conhece, que é, né, adaptado e utilizado em diversas obras assim. E o Duna ele tem assim um elenco de peso, né? Ele tem o Stellan Skarsgård, que é sensacional, fez coisas desde Piratas do Caribe até Mamma Mia. Tem o Dave Bautista, tem o Javier Bardem, né, que dispensa comentários, a Zendaya, o Timothée Chalamet, que eu também não sei pronunciar o nome dele, o Chalamet Mingue, enfim, Sorvete Colorê. E no filme anterior tinha mais gente também de peso, como por exemplo o Oscar Isaac, o ator lá que eu esqueci o nome, que é da Marvel também, que parece o Gregório, que eu esqueci o nome dele. Também. Eu chamo Enfim, ele de Gregório. é o Gregório. É, enfim,
Elenco sensacional e um diretor sensacional, porque o Denis Villeneuve, ele, sei lá, o cara nasceu pra fazer ficção científica, né? Tipo, tanto bom, o Blade Runner 2049, cara, conseguiu trazer de volta aquela coisa do Blade Runner, conseguir fazer um filme que é icônico e ser aceito sem a galera ficar reclamando porque, tá estragando uma obra clássica e coisa e tal. O cara fez aquele filme A Chegada, que é sensacional, enfim. É, é um diretor também que sabe o que tá fazendo. Eu acho super interessante o Duna, porque, assim, ele dá uma visão super política, mas ainda assim num universo completamente, tipo, distante daqui. Eu também gosto bastante da visão de ter, tipo, a política, tipo, o lado mais masculino da política e o lado mais feminino da política também, porque tem as bruxonas lá, as Bene Gesserit, né, que elas também estão envolvidas com política a maneira delas. Esse fato dentro dessa história, né, faz com que a história principal gire, né, também em torno das decisões que essas bruxonas tomam no filme. E uma das coisas que eu gostei bastante também foi que eles mantiveram a essência do livro, mantiveram algumas coisas fiéis ao livro, mas também eles mudaram muita coisa. Então, eles adaptaram, meio que atualizaram algumas partes do livro, então ele é diferente do que alguns eventos acontecem diferentes do que acontece no livro, ao ponto disso influenciar até uma possível continuação. Por exemplo, se eles decidirem adaptar o Messias de Duna, eles vão ter que mudar também em relação ao que aconteceu nesse Duna Parte 2, porque eles decidiram mudar também. Então é interessante, assim, tipo, não funcionou muito bem, funcionou para os dias de hoje, eles meio que atualizaram a linguagem, que eu achei bem interessante, assim, funcionou para a narrativa dos personagens, desde o primeiro livro, como que é a personalidade de cada personagem, como é que ele foi evoluindo, então funcionou muito bem. Eles encurtaram bastante o tempo que se passa a história que se passa lá em torno de 4 anos e pouco, por exemplo, no período de deserto, do deserto lá, tá passando em questão de meses, assim. Então, em vez de durar 4 anos e pouco, tá durando alguns meses só. Isso gera consequências, enfim, não vou entrar em detalhes também. Eu gostei que o filme ele dá tempo para você, tipo, ele não é corrido, por mais que tenha um pouco de ação, ele não é corrido, ele é um o livro é um pouco assim também, que o livro também ele tem trechos e trechos que parece que tá te enrolando um pouco, assim, ou que tá jogando muito mais informação do que você realmente precisa para entender a história. E o filme ele te dá tempo para você absorver e ao mesmo tempo o filme não te conta muita coisa. Tem muita informação que se você não lê o livro, não tá ali, não faz diferença alguma para você. Parece um pouco que ele foi feito para quem já leu o livro. E provavelmente foi, mas se você não lê o livro, ele também funciona de uma outra maneira, vamos dizer assim. Eu acredito que seja mais ou menos isso. E a gente foi recentemente assistir Imaculada, né? Que foi gravado com a Sydney Sweeney, inclusive é uma das produtoras do filme. O nome do diretor é Michael Mohan. Ela é a atriz do O Conto da Aia, Euphoria, The White Lotus, Era Uma Vez em Hollywood. E o filme também é com o Álvaro Morte, que é o professor do La Casa de Papel. O filme conta a história de uma freira que está chegando num convento e como é que foi meio que a adaptação dela lá dentro, né? E daí eu não vou contar muito mais coisa para não dar spoilers. Eu gostei do filme, porque na verdade ele. Assim, não, oh meu Deus, não é o melhor filme de terror do mundo, mas tem alguns aspectos do filme que me chamaram a atenção, como por exemplo, por se passar na Itália, a maior parte do tempo o pessoal tá falando italiano mesmo. Isso não é muito Isso foi comum. muito legal de ver. Pois é, não é comum, né? Tipo, normalmente o pessoal. Sim, tem lá um personagem que é o personagem do Álvaro Morte, que ele é meio que obrigado a falar inglês o tempo todo. E o cara nem italiano é, né? Então, tipo. Enfim. Também não falam de onde o personagem dele é, então não faz muita. Mas de qualquer maneira, é legal isso, né? De você tá ouvindo. A dificuldade da personagem de estar num ambiente que ela não fala italiano e ela tá na Itália, e um monte de gente falando italiano em volta e tudo mais. Então isso é bem bacana.
Pra quem é imigrante, né, que nem a gente sabe como é que é o negócio, Ou, né? Porque às vezes a gente fica assistindo só todos os filmes tudo em inglês mesmo, de Hollywood. Eles colocaram em inglês ali porque ficou mais fácil pra eles produzirem o filme. Mas na realidade é engraçado ver alguém que tem a língua nativa, que é inglês, sofrer porque quase ninguém mais fala inglês. Então, tipo, ela teve que se esforçar também no filme para ela pois conseguir é, se comunicar com pessoas-chave, que eram as únicas pessoas que iam conseguir falar inglês com ela ao longo da jornada, né? isso é uma coisa interessante, porque na verdade a gente viu o filme no cinema, realmente. Tipo, é um filme foi sendo exibido aqui, é para uma audiência que só fala inglês, e as partes em italiano não tinham legendas em inglês. Tipo, as Verdade. pessoas perderam as partes em italiano. E a gente até que compreendeu um pouco. Eu não sei se é porque deu sorte das frases em italiano serem frases mais fáceis de se entender ou o quê, Língua latina. mas não foi um italiano muito rápido, enfim, não sei. Mas as pessoas que só falam inglês, para elas é tipo quando a gente vê um filme que alguém tá falando, entre aspas, uma língua estrangeira genérica, língua estrangeira. Foi isso, sim, porque não tinha nada de legenda. Então. Verdade. Às vezes, quando era algo muito importante, algum outro personagem traduzia para ela. Tipo, Isso. mas era isso. É. O que eu gostei também do filme é que o filme ele começa lento, ele começa meio que parece que as coisas não estão indo para lugar nenhum, mas ele vai escalonando e vai ficando denso, vai ficando denso. Então, tipo, ele tem essa linha de densidade e de tensão que vai aumentando do começo ao fim, assim. O filme ele não relaxa em nenhum momento e ele é isso, então ele dispara para cima, assim, em termos de tensão. E uma curiosidade bastante interessante é que ela tinha feito o teste de elenco para esse filme lá atrás, em 2014. E passou, mas esse filme estava meio que engavetado, né, parado. Ela foi atrás, conversou com os escritores, conseguiu pegar o roteiro, foi atrás de produzir, então conseguiu um diretor, conseguiu fazer tudo, né? E conseguiu produzir o filme. Então tá, gente, comenta aí se vocês já assistiram esses filmes, ou se assistiram só um deles, ou se não assistiram nenhum, se vocês estão curiosos para assistir. Se vocês assistiram os três, qual desses filmes foi o favorito de vocês? Se vocês gostaram ou não, né? Conta aí a opinião de vocês que a gente quer saber também, né? Então é isso. Obrigada pela presença de vocês até aqui. Um beijão e até a próxima!